Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos a festa de Santo Inácio de Loyola. Ele nasceu de uma família nobre e recebeu uma educação muito distinta. Quando cresceu, resolveu dedicar-se à carreira militar. Era um homem muito cioso da honra, muito digno, muito valoroso, como um verdadeiro cavaleiro naqueles tempos de uma Europa cristã. O reino de França queria invadir a Espanha. E por isso o rei Carlos V estabeleceu o exército nas fronteiras do reino e a Santo Inácio foi encomendado defender a região de Pamplona, a qual, inclusive, pela população, não estava assim tão unida à coroa de Espanha. O exército inimigo ficou impressionado com a sua capacidade de lutar. E durante o combate ardoroso, quase ninguém queria realmente lutar, Santo Inácio levou o exército praticamente sozinho, com toda a sua força, a sua energia. Ele foi atingido por uma bala de canhão que caiu num muro, o qual caiu sobre as suas pernas. De tal modo que ele foi capturado pelos franceses, mas o general do exército quis que ele fosse tratado com toda a dignidade, justamente porque nunca tinha visto um guerreiro tão valoroso, e ele mesmo quis fazer amizade com Santo Inácio e estabelecer uma grande amizade, embora Santo Inácio sempre dissesse que se tivesse que entrar em guerra, ele se comportaria como um soldado e combateria por sua pátria até o fim. Ora, ele foi mandado para a casa de sua família, trataram da perna, mas a perna não melhorou. Havia sido quebrada em vários pontos e não tinha se encaixado direito, então só tinha um remédio. Ele tinha que ser de novo submetido a uma nova cirurgia, tinha que quebrar a perna. E ele aceitou, e aí quebraram a perna. No que lhe quebraram a perna, mais outra convalescença, aconteceu que, infelizmente, o osso da perna não tinha se encaixado direito. Então, ele tinha um calombo na perna e ele era muito cioso. Do seu porte militar, queria desposar uma mulher nobre, tinha muito gosto em se portar como um cavaleiro. Então, ele mesmo pediu para ser operado pela terceira vez. Os médicos se apavoraram, disseram não. Isso é uma loucura, porque todas as dores que o senhor já passou até agora serão um alívio, serão um anestésico perto das que o senhor vai passar durante essa cirurgia. Na época não havia anestesia, essas coisas todas. E Santo Inácio insistiu e, por fim, obrigou que o operassem de novo. Então, mais uma vez, quebraram-lhe a perna, rasgaram-lhe as carnes, colocaram uma chapa de bronze dentro dos ossos, depois costuraram aquilo e colocaram pesos para que a perna pudesse se endireitar. E dizem as crônicas do tempo que ele era operado, parecia que estavam operando outra pessoa. Ele nem fazia nenhuma cara assim de dor, nada, era como se fosse outro, para mostrar o caráter, a força que esse homem tinha.
a fibra. Durante a terceira convalescença, ele ficou em casa de seu irmão e lá lhe trouxeram vários livros. Ele queria ler livros de cavalaria para passar o tempo. Iam muito de moda naqueles dias. Mas só tinha ali uma vida de Cristo e várias vidas de santos, florilégios dos santos. Não tinha remédio, ele tinha que passar o tempo lendo alguma coisa, começou a ler a vida de Cristo e a vida dos santos. E durante aquelas leituras, a graça foi tocando o coração dele e ele se converteu completamente. Ele viu os exemplos dos santos e disse: eu preciso ser verdadeiro herói. Eu estou querendo ser herói nesses exercícios militares. Eu tenho que ser o verdadeiro herói. Então eu tenho que imitar as virtudes de Cristo, as virtudes dos santos, ser como São Domingos, ser como São Francisco e fazer como eles. E isso mexeu com o seu coração de tal modo que apenas ele melhorou um pouco, foi para o Santuário de Montserrat, um dos mais celebrados em Espanha, e lá ele, durante 3 dias, confessou seus pecados, uma confissão minuciosa e longa, chorando todos os seus pecados. Era um homem nobre, fidalgo. Chamou um mendigo que estava ali perto e disse: quer trocar de roupa comigo? O mendigo pensou que fosse uma piada, começou a rir. Falou: não, estou falando seriamente, só a roupa dele era uma fortuna. Então, trocou de roupa com o mendigo e nos pés de Nossa Senhora fez um voto de buscar seriamente a santidade. Dali, sem avisar a família, sem avisar ninguém, foi para um hospital que estava muito perto, na cidadezinha de Manresa, e ficou fazendo os serviços mais humildes, mais pobres. Servia todos aqueles doentes, os mais difíceis, os mais terríveis. E depois de passar um tempo ali, cuidando daqueles doentes, com verdadeiro zelo, verdadeira dedicação, ele resolveu ir para uma gruta, ali mesmo em Manresa, e ficar em silêncio. Um impulso da graça o levou para lá. E nessa gruta em Manresa, ele recebeu a inspiração dos exercícios espirituais. Ele ia da gruta para uma igreja, da igreja para a gruta, diz-nos as crônicas do tempo, que ele ficou 7 dias em êxtase, assim, na tribuna de uma igreja, e durante aquele dia, aqueles 7 dias, lhe foram ditados os exercícios espirituais. Dali, foi para Jerusalém, como peregrino, pedindo esmola durante todo o caminho. Em Jerusalém se orientou sobre a situação dos cristãos, por uma série de circunstâncias. Ele resolveu voltar para a Europa com o propósito de retornar a Jerusalém assim que possível para trabalhar na conversão dos infiéis e na libertação dos lugares santos. Ele voltou para a França, foi para Paris, e em Paris ele percebeu que precisava ser útil para a obra de Deus Nosso Senhor. E então, para isso, ele fez um ato verdadeiramente heróico. Ele percebeu que havia uma defasagem intelectual, então ele foi estudar com as criancinhas, aprender de novo os rudimentos do trivium, dos estudos clássicos, aprender a ler, aprender a lógica, aprender a retórica, foi aprender com as crianças. Ficou durante alguns meses com as crianças, até que conseguiu superar as suas deficiências e entrou na Universidade de Paris. Na Universidade de Paris, ele começou a fazer o seu apostolado. Ele foi conhecendo outros companheiros
tão valorosos quanto ele. Conheceu São Pedro Fabro, que estava se preparando para ser sacerdote, foi ordenado sacerdote daí a pouco tempo. Conheceu São Francisco Xavier, o qual deu muito trabalho para ele, porque não queria se converter de jeito nenhum. Então ele conseguiu, depois de muito trabalho, converter São Francisco Xavier. Conheceu o padre Lainez, que depois foi o seu sucessor na Companhia de Jesus, e com 7 companheiros, ele começou um núcleo. Esse núcleo foi o grupo fundacional da Companhia de Jesus. Então, ele pregou os exercícios espirituais para os 7, os 7 fizeram juntos, depois de receberem a comunhão numa missa do padre Pedro Fabro, o voto de seguirem os conselhos evangélicos e de irem para Jerusalém. E caso eles não conseguissem, dentro de um ano, cumprir o voto de ir para Jerusalém, então eles iriam para Roma para se colocar a serviço do Santo Padre. E, de fato, a viagem para Jerusalém foi impossível de se fazer por uma série de circunstâncias históricas. Estava começando uma guerra naquele momento, era inviável passar pelas fronteiras. Então eles foram para Roma e em Roma o Santo Padre os distribuiu por diversos lugares, ficando Santo Inácio na cidade de Roma. Em Roma ele dava catequese para as crianças, depois pregava para os adultos e com aqueles primeiros ele foi estabelecendo cada vez mais núcleos e mais núcleos de formação e foi fazendo com que aqueles primeiros companheiros pudessem arregimentar outros e foi criando as constituições e as normas e os princípios da Companhia de Jesus, que se tornou, por assim dizer, o exército do Papa. Essa era a sua vocação. Ser uma ordem religiosa diferente das demais, uma companhia de clérigos que estariam a serviço do Santo Padre para pregar aonde fosse necessário, aonde o Santo Padre lhes mandasse. E para isso, seguindo o exemplo dos primeiros, deviam ter uma formação acadêmica altíssima e uma altíssima espiritualidade, uma altíssima vida interior, muito profunda, para que eles pudessem seguir 2 princípios fundamentais. Primeiro, buscar sempre a maior glória de Deus. A maior glória de Deus não significa buscar a glória de Deus simplesmente. Significa buscar a maior glória de Deus. Então, se a maior glória de Deus é compor uma ópera para Jesus Cristo em Tupi-Guarani, no meio de uma tribo de índios, essa é a finalidade da companhia. Se a maior glória de Deus é ir para as fronteiras de onde está acontecendo a reforma protestante e criar colégios ali para barrar a reforma, essa é a missão da companhia. Se a maior glória de Deus é ir para as Índias e pegar aqueles pagãos e transformá-los numa cristandade, essa é a missão da companhia. É ir no lugar e fazer com que aquele lugar possa ser um reflexo da maior glória de Deus. Em segundo lugar, o que está ligado ao primeiro, sofrer todas as penas com alegria, com disposição, com ânimo, como um soldado de Jesus Cristo. Assim como um soldado vai para a guerra, e ele não vai para a guerra com medo de lutar, mas ele vai para a guerra com coragem e disposição de ir para cima e de lutar e de se arrebentar, assim deveria ser um jesuíta. Ou seja, ele tem que querer sofrer as maiores afrontas, as maiores penúrias, os maiores trabalhos, as maiores privações, os maiores socorros, os maiores percalços para a maior glória de Deus.
E quanto mais se assemelhar a Jesus Cristo nos sofrimentos, nas tribulações, nos martírios, nas cruzes, mais honra, mais glória, mais alegria, mais felicidade, mais contentamento. Portanto, a companhia de Jesus tinha esse espírito, um espírito militar, um espírito engajado, um espírito ativo, que não evangelizava assim, como se diz hoje, era uma companhia de evangelização. Não. Eles iam para os lugares com a instrução clara de transformar todo aquele lugar. Então um bairro tinha que se transformar num bairro cristão. Uma cidade tinha que se transformar numa cidade cristã. E se fosse por meio dos índios, era para formar núcleos de cristandade ali e cada vez mais potentes e mais fortes, civilizá-los e ensiná-los tudo. E, portanto, aquele ideal de santidade e de glória suprema para Deus foi encantando milhares de pessoas, jovens. Aquilo foi crescendo, a companhia cresceu. O Santo Inácio mesmo, durante a sua vida, ele mesmo falou, olha, vamos fazer um colégio aqui em Roma, só para formar os padres alemães, para que eles voltem para a Alemanha e neutralizem a reforma protestante. Então ele criou o Colégio Germânico. O Colégio Germânico foi o flagelo dos reformadores. Melanchthon, por exemplo, dizia, ai de nós, por causa do Colégio Germânico. Calvino mesmo pregava e dizia, ai de nós, porque a Europa está infestada de jesuítas por todos os lados. Então, os reis e os governadores, os soberanos dos diferentes lugares queriam trazer os jesuítas para junto de si, para que eles pudessem cristianizar aquele ambiente e criar uma verdadeira civilização católica, uma verdadeira civilização cristã. Exatamente por esse motivo a companhia teve tantos inimigos. Foi a ordem mais caluniada, mais perseguida, foi expulsa dos países, foi suprimida pela própria igreja. Tão perseguida que foi. Depois foi refundada. E aí chegou o século XX, enfim. Mas o espírito de Santo Inácio, esse espírito de guerreiro, de conquistador, de querer buscar tudo para a glória de Deus, isso que ele incutiu naqueles homens, é o que deveria nos inspirar, queridos irmãos, nos dias de hoje. Às vezes nós vemos tantas situações e nos acovardamos e ficamos assim, pensando, poxa, o que eu vou fazer? O futuro será triste, o futuro será difícil, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar a vida para a maior glória de Deus, e vamos para cima, vamos quebrar tudo, e vamos lutar, e vamos trabalhar, e vamos viver incansavelmente para o nosso Senhor, não vamos nos acovardar. Esse espírito de guerreiro que tinha Santo Inácio, que nós temos que recuperar hoje em dia, em que existe tanta ligeireza, tanta covardia, tanta lassidão, tanta mornidão, tanta superficialidade. Nós precisamos realmente, cada um dentro do seu estado, da sua vocação, do seu próprio carisma, dentro da sua própria condição, ter diante de si esse ideal. Nós temos um mundo para cristianizar, para levar a mensagem do Evangelho. Nós não podemos ficar aquém disso. Nós temos que olhar esses desafios, nos animar e nos encher desse espírito empreendedor de quem quer, para a glória de Deus, alcançar grandes ideais e realizar grandes objetivos.